Bom dia, comunidade do canal Empresários em Ação. A história de hoje mostra como uma série de problemas pode não ser coincidência, mas parte de algo feito em segredo. Então já se inscreve no canal para acompanhar essa história e é isso, vamos lá para o vídeo. O destino de um império nem sempre é decidido em mesas de vidro temperado ou em reuniões regadas a café caro, mas sim no silêncio dos corredores quando as luzes principais se apagam. O sucesso é um castelo de cartas que leva décadas para ser erguido, mas apenas um sopro de traição para desmoronar completamente. No coração de uma metrópole que nunca dorme, a Almeida Tecnologia Médica pulsava como um organismo vivo, fabricando a esperança que salvava vidas em hospitais ao redor do mundo. Porém, até o organismo mais forte pode ser vítima de um vírus invisível que corrói as engrenagens por dentro, transformando a excelência em um pesadelo técnico sem explicação aparente. Antes de seguirmos em frente com essa incrível história, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Roberto Almeida estava parado diante da imensa janela de seu escritório no 40º andar, observando as luzes da cidade. Ele tinha 48 anos de idade, e cada linha em seu rosto contava a história de um homem que veio do nada para construir uma das maiores potências industriais do país. Naquela noite, ele usava um terno preto impecável, que parecia uma armadura contra o mundo que tentava derrubá-lo. Roberto sentia o peso do fracasso batendo em sua porta pela primeira vez em 20 anos de carreira. Os relatórios em sua mesa mostravam um cenário desastroso que ele se recusava a aceitar como mera coincidência ou azar. Nos últimos 3 meses, a produção de respiradores e monitores cardíacos havia sofrido uma queda que desafiava todas as leis da lógica industrial. Máquinas que custavam milhões de reais e eram calibradas por especialistas internacionais começaram a apresentar defeitos grosseiros. Pedidos de exportação que eram o sustento da companhia foram cancelados um após o outro, pois os clientes recebiam lotes com falhas de precisão imperdoáveis. Roberto sabia que sua reputação estava sendo jogada no lixo e, com ela, o sustento de milhares de famílias que dependiam de sua fábrica. Enquanto o milionário tentava entender o que estava acontecendo em seu escritório luxuoso, o elevador de serviço trazia Dalva Nascimento para mais uma jornada de trabalho. Dalva tinha 54 anos de idade e possuía uma sabedoria que não se aprendia em faculdades de administração, mas sim na observação cuidadosa da vida. Ela vestia sua roupa azul de trabalho, sempre limpa e bem passada, e carregava o balde com os produtos que usaria para deixar o chão da fábrica brilhando. Antes de começar, ela ajustou suas luvas amarelas de borracha, um equipamento que ela considerava essencial para proteger as mãos que tanto trabalharam para criar seus filhos sozinha. Dalva gostava do silêncio da noite na fábrica, quando os grandes motores eram desligados e a maioria dos funcionários voltava para suas casas, o prédio parecia ganhar voz. Ela conhecia cada som, cada estalo das vigas de aço e o cheiro característico do metal sendo moldado. Para muitos, ela era invisível, apenas uma mulher que passava o esfregão pelo chão. Mas para Dalva, aquele lugar era como sua segunda casa. Ela sentia orgulho de trabalhar em uma empresa que fabricava coisas que salvavam pessoas, mesmo que ninguém nunca parasse para lhe agradecer por manter o ambiente esterilizado e seguro. Naquela noite específica, o clima na Almeida Tecnologia Médica estava carregado de uma eletricidade negativa. Roberto Almeida havia convocado uma reunião de emergência na sala de conferências da produção, algo que raramente acontecia naquela hora. Dalva estava limpando o corredor adjacente e conseguia ouvir a voz alterada do patrão ecoando pelas paredes finas do setor administrativo da fábrica. Roberto não era um homem de gritar sem motivo, mas o desespero o estava consumindo de uma forma que ele não conseguia mais esconder. Dentro da sala, 4 diretores e 2 engenheiros-chefes ouviam as reclamações de Roberto com expressões de cansaço e preocupação. O milionário batia com a mão na mesa, fazendo os papéis saltarem. Ele afirmava com toda a convicção de sua alma que algo muito errado estava acontecendo
funcionando e que não era um problema de manutenção comum. Roberto olhava para cada um deles com seus olhos atentos, tentando encontrar qualquer sinal de hesitação ou culpa. Ele gritava que a empresa estava sendo sabotada por alguém que conhecia muito bem o funcionamento interno, pois os erros eram cirúrgicos e aconteciam nos momentos de maior demanda. Os engenheiros, porém, mantinham a mesma narrativa de sempre. Eles explicavam que as máquinas estavam ficando obsoletas ou que a matéria-prima recebida nos últimos meses poderia estar com uma variação microscópica na densidade do metal. Para Roberto, aquelas eram desculpas vazias de quem não queria olhar para a verdade feia que se escondia sob a superfície. Ele sentia que estava lutando contra um fantasma que desmanchava seu legado enquanto todos ao seu redor assistiam passivamente. O prejuízo já passava de 10 milhões de reais e o próximo lote defeituoso poderia significar a falência definitiva. Do lado de fora, Dalva continuava seu trabalho com paciência. Ela passou o esfregão com movimentos precisos, evitando fazer barulho para não atrapalhar o fluxo de pensamentos de quem estava lá dentro. Ao terminar o corredor, ela se dirigiu para a área de montagem principal, onde ficavam os robôs de alta precisão que eram o coração da empresa. O lugar estava mergulhado em uma penumbra azulada, iluminado apenas pelas luzes de emergência e pelos LEDs dos painéis de controle que nunca eram totalmente desligados. Foi nesse momento que Dalva percebeu algo que ninguém mais notaria. O painel da máquina de número 7, responsável pela calibração final dos sensores de oxigênio, estava com a tela acesa de uma forma diferente. Normalmente, após o encerramento do turno, as telas entravam em modo de espera com uma cor verde suave. Aquela, no entanto, pulsava em um tom de âmbar que indicava acesso manual recente. Dalva parou seu carrinho de limpeza e observou por alguns segundos. Ela não entendia de programação, mas sabia que aquela luz não deveria estar ali. Com suas luvas amarelas ainda calçadas, ela se aproximou cautelosamente. Dalva lembrou que, minutos antes de ela subir, viu o supervisor de produção, um homem de 36 anos de idade, chamado Marcos, saindo por uma porta lateral. Marcos era conhecido por ser um funcionário exemplar, sempre disposto a fazer horas extras e resolver problemas complexos. No entanto, algo na forma como ele caminhava naquela noite, olhando por cima do ombro, chamou a atenção da faxineira. Dalva sempre teve um instinto muito aguçado para o comportamento humano e Marcos parecia alguém que carregava um segredo pesado nos ombros. Ela voltou para suas tarefas, mas sua mente não descansava. Enquanto limpava a base de metal de uma das esteiras, ela começou a conectar os pontos. Nas últimas semanas, Marcos sempre era o último a sair do setor de produção. Ele insistia em fazer a última ronda sozinho, alegando que queria garantir que tudo estivesse perfeito para o dia seguinte. Roberto Almeida confiava cegamente em Marcos, tratando o rapaz quase como um protegido. Mas Dalva via o que os olhos do milionário, nublados pelo poder e pela preocupação, não conseguiam enxergar. A reunião na sala de conferências terminou sem nenhuma solução concreta. Roberto saiu da sala com o rosto vermelho. O terno preto parecia agora pesado demais para seus ombros cansados. Ele passou por Dalva sem dizer uma palavra, subindo diretamente para o seu escritório para tentar encontrar uma saída legal para os contratos que seriam rescindidos na manhã seguinte. Dalva o observou partir e sentiu uma pontada de tristeza. Ela respeitava o patrão não apenas pelo dinheiro que ele tinha, mas porque sabia que ele era um homem que trabalhava duro. Sozinha na imensa área fabril, Dalva decidiu que faria sua própria investigação silenciosa. Ela não tinha acesso aos computadores e nem sabia como operar as máquinas complexas, mas ela tinha algo que ninguém mais possuía, que era o tempo e a invisibilidade. Ela se posicionou em um local estratégico, atrás de uma pilha de caixas de componentes eletrônicos, onde a sombra era densa o suficiente para ocultar sua roupa azul. Ela esperou. Cerca de 40 minutos depois, o som de passos metálicos ecoou pelo piso de concreto. Dalva prendeu a respiração. Uma silhueta surgiu vindo do setor de expedição. Era Marcos. Ele não usava mais seu uniforme de supervisor, mas sim roupas escuras e casuais. Ele não acendeu as luzes principais, usando apenas a lanterna de seu celular para se guiar até o painel principal de controle da fábrica.
fábrica. Dalva viu, através da pequena fresta entre as caixas, o homem digitar uma senha complexa e começar a navegar pelos menus do sistema. Marcos trabalhava com rapidez e eficiência. Ele não parecia um homem cometendo um erro, mas sim alguém executando um plano muito bem ensaiado. Dalva percebeu que ele estava alterando parâmetros de pressão e velocidade nas máquinas de soldagem. Eram mudanças pequenas, talvez de apenas 2 ou 3%, mas na escala de produção daquela fábrica, isso era o suficiente para garantir que as peças se soltassem após algumas horas de uso real nos hospitais. O sabotador estava criando bombas relógio em forma de equipamentos médicos. A faxineira sentiu seu coração bater forte contra o peito. Ela sabia que precisava de uma prova, pois ninguém acreditaria na palavra de uma mulher que limpava o chão contra o supervisor estrela da companhia. Lentamente, ela retirou o celular do bolso de sua roupa azul. Era um aparelho simples, mas que tinha uma câmera funcional. Com as mãos tremendo levemente dentro das luvas amarelas, ela posicionou o dispositivo e começou a gravar a ação criminosa que acontecia a poucos metros de distância. Marcos continuou sua tarefa por mais 10 minutos. Ele parecia satisfeito com o que estava fazendo, chegando a dar um sorriso discreto enquanto observava o progresso da sabotagem no monitor. Quando terminou, ele apagou os rastros digitais de seu acesso, desligou o painel e saiu da mesma forma que entrou, pela porta lateral que dava acesso ao estacionamento dos fundos. Dalva permaneceu imóvel por um longo tempo, sentindo o suor frio escorrer por suas costas. Ela tinha em mãos o segredo que poderia salvar a empresa ou destruir a carreira de um homem que todos admiravam. Ela sabia que a manhã seguinte seria decisiva. Roberto Almeida estaria sob uma pressão ainda maior e a produção que começaria às 6 horas da manhã já estaria condenada antes mesmo de o primeiro funcionário apertar o botão de ligar. Dalva guardou o celular com cuidado, terminou de limpar a área com uma dedicação quase religiosa e se preparou para o que viria a seguir. Ela não era apenas uma faxineira naquela noite. Ela era a única testemunha de um crime que poderia custar vidas humanas, e ela não permitiria que o silêncio fosse o seu cúmplice. Ao sair da fábrica, quando o sol começava a dar os primeiros sinais de vida no horizonte, Dalva olhou para o prédio de vidro e aço e sentiu uma determinação que nunca havia sentido antes. Ela caminhou até o ponto de ônibus, segurando firme sua bolsa. O terno preto de Roberto Almeida e as luvas amarelas de Dalva estavam prestes a se cruzar em uma situação que mudaria a hierarquia daquela empresa para sempre. A verdade estava gravada em um pequeno chip de memória, e o destino do milionário agora dependia da coragem de uma mulher que a maioria das pessoas nem sequer notava ao passar pelos corredores. O sol ainda não tinha força suficiente para atravessar a névoa densa que cobria o pátio da fábrica, mas o barulho dos primeiros caminhões chegando para carregar os pedidos já rompia o silêncio da madrugada. O ar estava frio e carregado com o cheiro metálico de óleo e eletricidade estática, um perfume que Roberto Almeida conhecia desde que era apenas um jovem estagiário cheio de sonhos. Ele não tinha conseguido pregar o olho durante a noite inteira, passando as horas em claro, revisando planilhas de perdas que pareciam não ter fim. O terno preto que ele vestia agora era o mesmo da noite anterior, mas ele não se importava com a aparência cansada, pois sua mente estava focada em uma única missão, que era descobrir quem estava tentando destruir seu legado. Roberto caminhava pelos corredores da administração com passos pesados, sentindo que cada metro quadrado daquele prédio estava sendo vigiado por olhos invisíveis e mal intencionados. Ele chegou à sua sala e serviu uma xícara de café puro, sem açúcar, sentindo o líquido quente descer e despertar seus sentidos embotados pelo cansaço. Ele sabia que em poucas horas a linha de produção seria ligada, e se o problema persistisse, ele teria que anunciar o encerramento das atividades para evitar que mais equipamentos defeituosos chegassem aos hospitais. A responsabilidade de saber que uma falha em sua fábrica poderia custar a vida de um paciente era um fardo que ele não desejava para o seu pior inimigo. Enquanto isso, Dalva Nascimento estava sentada no vestiário
secretário feminino, segurando o celular contra o peito como se fosse um tesouro sagrado. Ela já tinha trocado sua roupa de civil pela roupa azul de trabalho, e as luvas amarelas estavam dobradas sobre o banco de madeira ao seu lado. Ela sentia um frio no estômago que a fazia tremer levemente. Dalva sabia que o que ela tinha registrado no vídeo era uma bomba que mudaria a vida de muitas pessoas ali dentro. Ela pensou em seus filhos e no quanto aquele emprego era importante para manter a casa, mas sua consciência falava mais alto do que o medo de perder o sustento. Ela olhou para o relógio na parede e viu que faltavam apenas 15 minutos para o início do turno principal. Dalva respirou fundo e calçou suas luvas amarelas, sentindo o látex frio em contato com sua pele. Ela se levantou com uma postura decidida, sabendo que precisava falar com o patrão antes que Marcos assumisse o comando do setor de produção. O problema era que Roberto Almeida estava cercado por seguranças e diretores que raramente permitiam que uma funcionária da limpeza se aproximasse sem um motivo urgente ou agendado previamente. Dalva saiu do vestiário e começou a caminhar em direção aos elevadores que levavam ao andar da diretoria. No meio do caminho, ela deu de cara com Marcos, o supervisor de produção. Ele estava usando um sorriso falso no rosto e carregava uma prancheta cheia de ordens de serviço. Ao ver Dalva, o homem parou e bloqueou o caminho dela de forma sutil, mas autoritária. Ele perguntou o que ela ainda estava fazendo ali, já que o turno da noite deveria ter terminado há mais de uma hora. Dalva sentiu o sangue gelar, mas manteve a calma, dizendo que tinha esquecido de limpar uma área específica no andar superior. Marcos olhou para ela com desconfiança, seus olhos analisando cada movimento da faxineira. Ele parecia procurar algum sinal de que ela tinha visto algo que não deveria, mas Dalva era mestre em esconder suas emoções sob a máscara da simplicidade. Ela sorriu de volta, de forma humilde, e pediu licença para continuar seu trabalho. O supervisor hesitou por um segundo, mas acabou dando um passo para o lado, permitindo que ela passasse. Dalva sentiu os olhos dele queimando em suas costas enquanto ela se afastava, e ela teve a certeza absoluta de que ele estava escondendo algo muito maior do que uma simples sabotagem técnica. Ao chegar ao andar da diretoria, a recepção estava um caos. Secretárias corriam de um lado para o outro com pilhas de papéis e o som dos telefones tocando sem parar criava um ambiente de guerra. Roberto Almeida estava dentro de sua sala com a porta fechada, mas era possível ouvir sua voz firme, dando ordens para que os advogados preparassem os termos de rescisão de alguns contratos internacionais. Dalva se aproximou da mesa da secretária principal e disse que precisava entregar algo muito importante para o Sr. Roberto. A mulher, sem sequer olhar para cima, disse que o patrão não receberia ninguém hoje e que qualquer assunto deveria ser tratado com o Departamento de Recursos Humanos. Dalva não desistiu. Ela se sentou em uma das poltronas de couro da recepção e decidiu que não sairia dali até ser ouvida. Ela observava as pessoas passando e pensava em como a estrutura de poder em uma empresa era curiosa, onde a verdade muitas vezes ficava escondida nos níveis mais baixos, porque os que estavam no topo estavam ocupados demais com os números. Ela apertava o celular dentro do bolso da roupa azul, sentindo o volume do aparelho como um lembrete de sua coragem. Os minutos passavam como se fossem horas, e o barulho das máquinas lá embaixo começou a ecoar pelo prédio, sinalizando que a produção sabotada já estava em pleno funcionamento. Lá na linha de montagem, os robôs começaram seu baile mecânico sob o comando de Marcos. Ele circulava entre os funcionários com uma postura de liderança absoluta, corrigindo posições e dando instruções que pareciam técnicas e precisas. Ninguém desconfiava que as pequenas alterações que ele tinha feito durante a madrugada estavam agora transformando cada peça de metal em um produto defeituoso. Marcos sabia que o plano estava funcionando perfeitamente e que, em poucos dias, a empresa concorrente que o contratou faria uma oferta de compra pela Almeida Tecnologia Médica por uma fração do valor real. Ele já se imaginava vivendo em uma mansão na praia, longe de toda aquela graxa e barulho. De volta ao andar de cima, a porta da sala de Roberto se abriu bruscamente. Ele saiu acompanhado de dois homens que usavam ternos cinza e carregavam maletas de couro. O milionário parecia ter envelhecido 10 anos
em apenas uma noite. O terno preto estava levemente amassado nos cotovelos e seu olhar estava perdido em algum lugar entre a raiva e a tristeza. Dalva se levantou imediatamente e se colocou na frente dele. Os seguranças tentaram intervir, mas Roberto fez um sinal para que eles esperassem. Ele olhou para Dalva e reconheceu o rosto da mulher que via todas as noites quando saía tarde do escritório. Roberto perguntou o que ela queria de forma direta, mas sem grosseria. Dalva olhou nos olhos do patrão e disse que tinha visto o que aconteceu na fábrica durante a madrugada. O silêncio caiu sobre a recepção como uma cortina pesada. Os advogados se entreolharam com desdém, achando que era apenas mais uma funcionária tentando ganhar atenção ou reclamar de alguma condição de trabalho. No entanto, Roberto percebeu algo diferente na voz de Dalva. Havia uma urgência e uma verdade que ele não tinha encontrado em nenhum de seus diretores ou engenheiros especialistas. Ele gesticulou para que ela entrasse em sua sala. Os advogados tentaram segui-lo, mas Roberto fechou a porta na cara deles, querendo privacidade absoluta. Ele se sentou em sua cadeira de couro e apontou para a cadeira à sua frente. Dalva se sentou com cuidado, ainda usando suas luvas amarelas, que brilhavam sob a luz forte dos lustres de cristal. Roberto perguntou o que exatamente ela tinha visto. Dalva não falou nada no início, apenas retirou o celular do bolso e colocou sobre a mesa de mogno. Ela procurou o vídeo na galeria e apertou o botão de reproduzir, virando a tela para o milionário. Roberto Almeida ficou paralisado enquanto assistia às imagens granuladas, mas claras o suficiente para identificar Marcos operando o painel de controle fora do horário de expediente. Ele viu o supervisor alterar manualmente as configurações de pressão que ele mesmo tinha garantido serem impossíveis de mudar sem uma senha mestra. O milionário sentiu um nó na garganta. Marcos era como um filho para ele, alguém em quem ele tinha investido tempo, dinheiro e confiança total. Ver aquela traição gravada em vídeo era como levar um soco no estômago que tirava todo o seu ar. Dalva explicou calmamente que tinha observado o comportamento de Marcos nos últimos dias e que decidiu gravar o que viu porque sabia que ninguém acreditaria nela se não houvesse uma prova concreta. Ela contou sobre como ele agia de forma furtiva e como as luzes dos painéis mudavam de cor quando ele terminava o serviço sujo. Roberto ouvia tudo em silêncio, sentindo uma mistura de gratidão por Dalva e um ódio profundo pelo homem que estava destruindo sua empresa por dentro. Ele percebeu que a sabotagem não era técnica, mas humana e moral. Roberto se levantou e começou a caminhar de um lado para o outro. Ele sabia que precisava agir rápido para parar a produção antes que mais danos fossem causados, mas ele também queria pegar Marcos no ato para garantir que ele não tivesse como escapar da justiça. Ele olhou para Dalva e agradeceu com uma sinceridade que a faxineira nunca tinha visto em um homem de sua posição. Ele disse que ela tinha acabado de salvar a vida da empresa e possivelmente a vida de muitos pacientes que usariam aqueles equipamentos. Roberto pegou o telefone interno e ligou para o chefe da segurança, dando ordens para que o setor de produção fosse isolado imediatamente, mas de forma discreta para não alertar o traidor. Enquanto isso, lá embaixo, Marcos começou a sentir que algo estava errado. Ele percebeu que os seguranças estavam se posicionando de forma diferente perto das saídas de emergência e que o fluxo de comunicação entre a diretoria e a fábrica tinha cessado de repente. Ele tentou acessar o sistema novamente para apagar seus rastros, mas descobriu que sua senha tinha sido bloqueada por um nível superior de acesso. O pânico começou a subir por sua garganta. Ele olhou ao redor, procurando uma rota de fuga, mas as portas principais já estavam sendo fechadas pelos homens de terno preto que respondiam diretamente a Roberto Almeida. Roberto e Dalva desceram para o setor de produção juntos. A presença do milionário ao lado da faxineira causou um murmúrio entre os funcionários que pararam o que estavam fazendo para observar a cena inusitada. Dalva ainda usava sua roupa azul e as luvas amarelas, caminhando com uma dignidade que parecia emanar de sua própria alma. Roberto estava com o rosto rígido, uma máscara de determinação que não deixava espaço para dúvidas. Eles caminharam diretamente até o painel onde Marcos
Marcos estava tentando desesperadamente forçar a entrada no sistema. Ao ver Roberto, Marcos tentou inventar uma desculpa, dizendo que estava apenas tentando consertar um erro de última hora que tinha detectado. Roberto não disse uma palavra, apenas mostrou o celular com o vídeo que Dalva tinha gravado. A cor fugiu do rosto do supervisor instantaneamente, deixando o homem pálido como um papel. Ele olhou para Dalva com um olhar de puro ódio, mas a faxineira não desviou o olhar. Ela se manteve firme, sabendo que tinha feito a coisa certa. Os seguranças se aproximaram e seguraram Marcos pelos braços, enquanto Roberto anunciava para todos os presentes que a sabotagem tinha sido descoberta. O clima na fábrica mudou de um segundo para o outro. Os funcionários, que antes estavam desanimados e confusos, começaram a entender que o problema não era a competência deles, mas a maldade de um único homem. Roberto deu ordens para que as máquinas fossem desligadas e que os engenheiros-chefes iniciassem imediatamente a restauração das configurações de fábrica. Ele declarou que a empresa passaria por uma auditoria completa e que cada centavo de prejuízo seria cobrado judicialmente do traidor e de quem quer que estivesse por trás dele. Marcos foi levado para uma sala reservada para esperar a chegada da polícia. Roberto ficou parado no meio da linha de produção, observando o silêncio que se seguiu ao desligamento dos motores. Ele se sentia exausto, mas pela primeira vez em meses, sentia que tinha o controle da situação novamente. Ele olhou para Dalva, que estava guardando seu carrinho de limpeza em um canto, pronta para terminar seu turno e ir para casa descansar. Ele caminhou até ela e disse que a partir daquele momento, ela não precisaria mais se preocupar com as contas do final do mês. Dalva sorriu de forma modesta, dizendo que só queria ver a fábrica funcionando bem de novo. Roberto insistiu que a coragem dela merecia uma recompensa muito maior do que um simples agradecimento. Ele percebeu que tinha passado anos olhando para os números e para os grandes nomes do mercado, enquanto a pessoa que realmente se importava com o coração da empresa estava ali o tempo todo, limpando o chão e observando o que ninguém mais queria ver. A lição de humildade que ele recebeu naquela manhã foi mais valiosa do que qualquer curso de gestão que ele já tivesse feito. A notícia da descoberta da sabotagem se espalhou rapidamente pelos jornais de economia, mas Roberto fez questão de manter o nome de Dalva em sigilo para proteger sua privacidade, conforme o desejo dela. No entanto, dentro da fábrica, a história da faxineira que salvou o milionário tornou-se uma lenda. Dalva continuou trabalhando por mais algumas semanas, mas agora com um novo cargo de supervisora de integridade operacional, uma função criada especialmente para ela. Ela não precisava mais usar as luvas amarelas para limpar o chão, mas mantinha um par delas em sua nova mesa como um lembrete de sua origem e da noite em que sua observação mudou tudo. Roberto Almeida conseguiu recuperar a confiança dos investidores e a Almeida Tecnologia Médica voltou a ser referência em qualidade. Ele nunca mais olhou para seus funcionários da mesma forma, passando a valorizar cada pessoa que compunha o mosaico de sua empresa. A traição de Marcos deixou uma cicatriz, mas também abriu espaço para uma renovação ética que a companhia precisava desesperadamente. O milionário e a agora supervisora Dalva mantiveram uma amizade sincera, baseada no respeito mútuo e na certeza de que a verdade sempre encontra um caminho para aparecer. Não importa quão profunda seja a sombra onde tentem escondê-la. O silêncio que se segue a uma grande tempestade nem sempre é um sinal de paz, mas às vezes é apenas o fôlego que o destino toma antes de desferir um golpe ainda mais forte e imprevisível. Roberto Almeida acreditava que o pior já tinha passado quando viu Marcos ser levado pelas autoridades, mas o mundo dos grandes negócios é um labirinto onde cada saída pode levar a um novo corredor cheio de armadilhas. Ele estava sentado em sua poltrona de couro, vestindo seu inseparável terno preto que parecia brilhar sob a luz do fim de tarde que entrava pelas imensas janelas de vidro. O milionário olhava para as mãos e pensava na fragilidade de tudo o que tinha construído ao longo de décadas de trabalho duro e noites sem dormir. A promoção de Dalva Nascimento para o cargo de supervisor
supervisora de integridade operacional, foi o primeiro ato de Roberto após a crise, uma decisão que gerou muitos comentários maldosos nos bastidores da empresa. No entanto, ele não se importava com as opiniões alheias, pois tinha aprendido da maneira mais difícil que a lealdade é um artigo de luxo que não se compra com salários altos, mas se conquista com respeito. Dalva agora tinha uma sala pequena, mas confortável, perto da linha de produção principal. Mesmo com o novo cargo, ela ainda fazia questão de usar sua roupa azul de trabalho e guardava suas luvas amarelas em uma gaveta especial, como se fossem medalhas de uma guerra que ela tinha ajudado a vencer. Tudo parecia estar voltando ao normal até que o telefone de Roberto tocou por volta das 19 horas. Era o diretor de logística, com a voz trêmula, informando que um carregamento inteiro de ventiladores pulmonares, que tinha acabado de sair da fábrica, tinha sido devolvido por um hospital de grande porte. O motivo era assustador, pois os aparelhos estavam simplesmente desligando sozinhos após 30 minutos de uso contínuo, sem emitir nenhum sinal de alerta. Roberto sentiu um frio percorrer sua espinha e um aperto no peito que o fez perder o fôlego por alguns segundos. Se a sabotagem física de Marcos tinha sido resolvida, como era possível que os equipamentos continuassem apresentando falhas tão graves e perigosas? Ele se levantou rapidamente, ajustando o paletó do seu terno preto, e desceu para a fábrica com uma expressão de pura determinação. Ele não avisou ninguém, querendo ver com os próprios olhos o que estava acontecendo no chão de fábrica. Ao chegar lá, encontrou Dalva parada diante de uma das bancadas de teste, observando um dos aparelhos devolvidos. Ela ainda usava suas luvas amarelas, pois tinha o hábito de tocar nos componentes para sentir qualquer vibração ou calor excessivo que pudesse indicar um problema mecânico. Dalva olhou para o patrão e balançou a cabeça de forma negativa, indicando que a situação era mais complexa do que eles imaginavam. O milionário perguntou o que ela tinha descoberto, e Dalva explicou que não havia sinais de manipulação física nos painéis ou nas engrenagens desta vez. Tudo parecia perfeito por fora e por dentro, o que levava a uma conclusão ainda mais sombria, que era a de que a sabotagem tinha subido de nível e agora estava escondida no código de programação dos aparelhos. Alguém tinha injetado um vírus digital ou um comando fantasma que ignorava as configurações de segurança. Roberto percebeu que Marcos era apenas a ponta do iceberg e que o verdadeiro arquiteto daquela destruição ainda estava solto e possivelmente muito perto deles. Enquanto discutiam, o pequeno Pedro, o filho de Roberto, que tinha apenas 8 anos de idade, apareceu na porta da fábrica, acompanhado por um segurança. Pedro gostava de visitar o pai no trabalho e tinha uma curiosidade imensa sobre como as coisas eram feitas. Roberto tentou disfarçar a preocupação e deu um sorriso forçado para o menino, pedindo que ele esperasse um pouco na recepção. Mas Pedro, com a esperteza típica de uma criança, percebeu que o clima estava tenso. Ele caminhou até Dalva e perguntou por que as luzes das máquinas estavam piscando de um jeito estranho. Dalva se abaixou para ficar na altura do menino e perguntou o que ele estava vendo de diferente. Pedro apontou para um monitor no fundo da sala que mostrava o fluxo de energia da rede interna. Ele disse que as luzes pareciam estar dançando conforme o ritmo de uma música que ele conhecia. Roberto e Dalva se aproximaram do monitor e ficaram paralisados. O fluxo de dados não era aleatório. Ele seguia um padrão matemático que parecia enviar informações para um servidor externo a cada intervalo de 10 minutos. A criança de 8 anos tinha percebido algo que os engenheiros mais experientes tinham deixado passar. Roberto sentiu um misto de orgulho e pavor. Ele percebeu que a espionagem industrial estava acontecendo em tempo real, bem debaixo de seus narizes. Alguém estava roubando os dados de calibração e, ao mesmo tempo, enviando comandos para desativar os aparelhos remotamente. O milionário sabia que precisava agir com cautela, pois qualquer movimento em falso
poderia fazer com que o sabotador apagasse todos os rastros e destruísse o sistema de vez. Ele agradeceu ao filho com um abraço apertado e pediu que o segurança levasse o menino para casa, prometendo que chegaria cedo para o jantar. A sós com Dalva, Roberto decidiu que eles precisavam montar uma operação secreta dentro da própria empresa. Ele não podia confiar em mais nenhum diretor ou programador-chefe até que a verdade fosse revelada. Dalva sugeriu que eles usassem um computador antigo que não estava conectado à rede principal para tentar rastrear a origem do sinal. Ela se lembrou de que no setor de limpeza havia um terminal esquecido que ainda funcionava com o sistema antigo da fábrica, algo que o hacker provavelmente ignoraria por ser considerado obsoleto. Eles passaram as próximas 3 horas trancados em uma sala de arquivos no subsolo. Roberto tinha tirado o paletó do terno preto, revelando as mangas da camisa branca dobradas até os cotovelos, enquanto Dalva operava o terminal com uma concentração absoluta. Ela ainda usava as luvas amarelas, o que dificultava um pouco a digitação, mas ela se recusava a tirá-las, dizendo que elas eram seu amuleto de sorte. Lentamente, as linhas de código começaram a aparecer na tela verde do monitor antigo, revelando um endereço de protocolo de internet que não pertencia a nenhuma empresa concorrente conhecida. O endereço estava registrado em nome de uma holding fantasma localizada em um paraíso fiscal. Mas havia um detalhe que fez o sangue de Roberto ferver. O nome da holding era uma referência direta a um antigo sócio de Roberto, um homem chamado Alberto, que tinha sido seu melhor amigo antes de uma disputa judicial separá-los há 10 anos. Alberto tinha jurado que veria Roberto na miséria, e pelo visto, ele estava cumprindo sua promessa com uma paciência e uma crueldade assustadoras. Roberto Almeida sentiu uma dor profunda ao perceber que sua ruína estava sendo planejada por alguém que conhecia todos os seus segredos e fraquezas. Ele se lembrou das tardes que passavam planejando o futuro da empresa e de como a ganância tinha transformado aquela amizade em um campo de batalha. Dalva tocou no ombro do patrão com sua mão enluvada e disse que o passado não podia ser mudado, mas o presente ainda estava nas mãos deles. Eles tinham o endereço e a prova da conexão ilegal. No entanto, a reviravolta aconteceu quando Dalva percebeu que o sinal não estava vindo de fora do país, mas sim de dentro de uma residência a poucos quilômetros dali. Ao cruzar os dados de localização, eles descobriram que o computador que estava controlando as máquinas da fábrica estava operando a partir da casa da própria irmã de Roberto. O impacto daquela informação foi como um raio atingindo o escritório. Roberto se recusava a acreditar que sua própria família pudesse estar envolvida em algo tão terrível, mas os números e os mapas não mentiam. Ele se sentou no chão da sala de arquivos, com a cabeça entre as mãos, sentindo que o terno preto era agora uma mortalha para sua alma. Ele pensou em tudo o que tinha feito pela irmã e em como sempre a protegeu de todas as dificuldades financeiras. Por que ela faria algo assim? Seria por dinheiro ou por um ressentimento guardado por anos a fio? Dalva permaneceu em silêncio, respeitando o luto do homem diante da traição mais dolorosa de todas. Ela sabia que a partir daquele momento, a história deixava de ser sobre negócios e passava a ser sobre sangue e sobrevivência. A noite avançava e o cansaço começava a cobrar seu preço, mas Roberto sabia que não podia parar. Ele se levantou, limpou a poeira de seu terno preto e olhou para Dalva com um olhar que misturava tristeza e uma nova e perigosa resolução. Ele disse que eles iriam até aquela casa naquela mesma noite para confrontar a verdade. Não importava o quão dolorosa ela fosse. Dalva concordou, guardando o pequeno terminal e pegando sua bolsa. Ela sabia que o perigo agora era muito maior do que enfrentar um supervisor ambicioso, pois estavam lidando com as raízes de uma árvore genealógica envenenada. Me conte, o que você está achando da história até agora? De onde você está assistindo? Deixe nos comentários para eu saber. O asfalto úmido refletia as luzes avermelhadas dos semáforos, como se a cidade inteira estivesse sangrando sob o peso daquela noite interminável. O silêncio dentro do carro de luxo era tão denso que Roberto Almeida sentia dificuldade em respirar, mesmo com o ar-condicionado filtrando o oxigênio de forma impecável. Ele apertava o volante com tanta força que os nós de seus dedos estavam
brancos, contrastando com o tecido fino e escuro de suas mangas. O terno preto, que sempre foi seu símbolo de poder e invencibilidade, agora parecia uma armadura pesada demais para um homem que acabava de descobrir que a traição tinha raízes em sua própria árvore genealógica. Antes de seguirmos em frente com essa incrível história, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Ao seu lado, Dalva Nascimento permanecia como uma sentinela silenciosa. Ela ainda vestia sua roupa azul de trabalho e mantinha as luvas amarelas calçadas, uma imagem que em qualquer outra situação pareceria deslocada dentro de um carro de milhões de reais, mas que ali representava a única verdade em que Roberto podia confiar. Dalva observava o caminho com atenção, percebendo como o milionário alternava entre a fúria e a desolação. Ela sabia que as palavras eram desnecessárias naquele momento, pois nenhuma frase de conforto poderia apagar o rastro digital que apontava diretamente para a residência de Helena, a irmã mais nova de Roberto. Eles levaram cerca de 40 minutos para cruzar os bairros nobres e entrar na rua arborizada onde Helena morava. Era uma casa elegante, de arquitetura clássica, que Roberto mesmo tinha ajudado a comprar quando os negócios começaram a prosperar 10 anos atrás. Ele sempre acreditou que proteger a família era sua maior missão, mas agora percebia que o excesso de proteção talvez tivesse criado um terreno fértil para o ressentimento. Ele estacionou o veículo de forma brusca e ficou olhando para a fachada iluminada por alguns segundos, tentando encontrar coragem para confrontar o sangue do seu sangue. Dalva tocou levemente no braço de Roberto com sua mão protegida pela borracha amarela e disse que ela estaria logo atrás dele. Roberto assentiu, respirou fundo e desceu do carro. O vento frio da noite agitou as lapelas de seu terno preto, mas ele não sentia o clima, pois o fogo da indignação queimava por dentro. Ele caminhou até a porta principal e, em vez de tocar a campainha, usou a chave reserva que guardava em seu chaveiro há anos. Ao girar a fechadura, o som metálico ecoou pelo hall de entrada como um veredito de culpa. A casa estava mergulhada em uma quietude suspeita. Não havia luzes acesas na sala de estar, mas um brilho azulado e intermitente vinha do corredor que levava ao escritório no fundo do imóvel. Roberto caminhou com passos firmes, mas silenciosos, seguido por Dalva, que movia seu corpo com a agilidade de quem passou a vida inteira aprendendo a não ser notada. À medida que se aproximavam da fonte de luz, o som frenético de teclas sendo batidas e o ruído dos ventiladores de um servidor potente tornaram-se nítidos. Ao entrarem no escritório, a cena que encontraram foi chocante. Sentado diante de 3 monitores gigantescos, não estava Helena, mas sim Bruno, o sobrinho de Roberto que tinha apenas 22 anos de idade. O jovem estava tão concentrado em uma série de códigos que corriam pela tela que nem percebeu a presença dos 2 adultos. Bruno era um gênio da computação que Roberto tinha enviado para estudar nas melhores universidades do exterior, acreditando que ele seria o futuro sucessor tecnológico da Almeida Tecnologia Médica. Helena estava parada em um canto da sala, com as mãos cobrindo a boca e os olhos cheios de lágrimas. Quando ela viu o irmão parado ali, vestindo seu terno preto e com uma expressão de morte no rosto, ela soltou um grito abafado. Bruno se sobressaltou e tentou fechar as janelas do computador com movimentos rápidos, mas Roberto foi mais veloz. Ele avançou pela sala e segurou o braço do sobrinho, impedindo que ele apagasse as evidências da sabotagem que estava em curso naquele exato momento. Roberto olhou para as telas e viu os gráficos de desempenho da fábrica sendo manipulados em tempo real. Era um trabalho de mestre, uma destruição silenciosa que Bruno executava com a precisão de um cirurgião. O milionário olhou para a irmã e perguntou o porquê de tudo aquilo. Helena desabou em um choro convulsivo, explicando que Alberto, o antigo sócio, tinha descoberto um erro financeiro grave que Bruno cometeu durante seus anos de faculdade e estava usando isso para chantagear a família inteira. A história era mais suja do que Roberto poderia imaginar. Alberto tinha prometido não destruir a carreira do jovem Bruno se ele ajudasse a derrubar a empresa de Roberto por dentro. Helena, com medo de ver o filho na prisão ou com o futuro arruinado, aceitou participar do plano, permitindo que Bruno usasse
usasse a rede da casa para realizar os ataques cibernéticos contra a fábrica. Ela acreditava que Roberto, sendo tão rico, conseguiria se recuperar da perda financeira, enquanto seu filho não teria uma segunda chance na vida. O milionário ouvia o relato com um sentimento de náusea. Ele percebeu que sua própria generosidade tinha sido usada como arma contra ele, enquanto ele trabalhava 16 horas por dia para garantir o bem-estar de todos. Sua irmã e seu sobrinho estavam vendendo sua alma para o seu maior inimigo. Roberto olhou para Dalva, que estava observando os monitores com atenção. Ela apontou para uma pequena janela de chat que estava aberta no canto inferior de uma das telas. Havia uma mensagem de Alberto, enviada há apenas 2 minutos, perguntando se a carga final de ventiladores pulmonares já tinha sido desativada. Dalva, com sua intuição aguçada, percebeu que Bruno não estava apenas sabotando a empresa, ele estava sendo monitorado segundo a segundo. Ela sugeriu que Roberto não desligasse o computador ainda, pois eles poderiam usar aquela conexão para enviar um arquivo corrompido de volta para o servidor de Alberto, destruindo o sistema dele no processo. Bruno, percebendo que não tinha mais como fugir, começou a digitar desesperadamente. Ele disse ao tio que poderia reverter o código e salvar os equipamentos que estavam nos hospitais se Roberto prometesse não entregá-lo para a polícia. Roberto Almeida ficou em silêncio por um longo minuto, um tempo que pareceu uma eternidade para todos naquela sala. O terno preto parecia mais sombrio sob a luz azul dos monitores. Ele olhou para o sobrinho e disse que o tempo de fazer acordos escusos tinha acabado. Ele deu ordens para que Bruno iniciasse a recuperação imediata dos sistemas da fábrica, mas deixou claro que o destino do jovem e de Helena seria decidido pela justiça e não por laços de sangue. Roberto percebeu que, se ele perdoasse aquela traição agora, ele estaria sendo cúmplice da maldade que quase custou a vida de pacientes inocentes. Dalva permaneceu ao lado do computador, usando suas luvas amarelas para segurar o cabo de rede, pronta para desconectar tudo caso Bruno tentasse algum truque de última hora. Enquanto Bruno trabalhava sob a vigilância severa de Roberto e Dalva, Helena tentava se aproximar do irmão, implorando por misericórdia. Ela dizia que eles eram uma família e que o sangue deveria falar mais alto do que o dinheiro. Roberto apenas se afastou, dizendo que o sangue que eles compartilhavam foi o mesmo que ela e o filho tentaram derramar ao sabotar equipamentos que salvam vidas. Ele percebeu que a verdadeira família não era definida pelo DNA, mas pela lealdade e pelo caráter. A madrugada avançava e a operação de resgate digital estava em sua fase final. Bruno conseguiu enviar os comandos de restauração para os servidores centrais da Almeida Tecnologia Médica, garantindo que os ventiladores pulmonares voltassem a funcionar normalmente em todos os hospitais. No entanto, o contra-ataque contra Alberto foi o que realmente mudou o jogo. Bruno, sob a direção técnica de Roberto, conseguiu rastrear o endereço físico exato de onde Alberto estava operando. Para surpresa de todos, o endereço não era em nenhum escritório luxuoso ou esconderijo secreto. Alberto estava operando de dentro de um pequeno hotel de beira de estrada, a poucos quilômetros da fábrica. Ele queria estar perto o suficiente para ver a destruição de perto, para sentir o cheiro do fracasso de Roberto. O milionário pegou o celular e fez uma ligação direta para o delegado que tinha prendido Marcos horas antes, passando todas as coordenadas necessárias. Dalva observava o patrão e sentia uma admiração profunda pela firmeza dele. Ela sabia que era difícil para um homem de 48 anos de idade ver seu mundo desabar e, ainda assim, manter a integridade necessária para fazer a coisa certa. Ela ajustou suas luvas amarelas e começou a recolher alguns papéis que estavam espalhados pela mesa, evidências de que o plano de sabotagem vinha sendo discutido há meses. Cada documento que ela encontrava era uma nova facada no coração de Roberto, mas ele não demonstrava mais dor, apenas uma frieza necessária para o desfecho daquela história. Quando a polícia chegou à casa de Helena, o clima de velório tomou conta do ambiente. Bruno foi levado algemado e Helena foi intimada a prestar depoimento como cúmplice. Roberto não olhou para trás quando saiu da casa. Ele caminhou até o carro
carro, abriu a porta para Dalva e sentou no banco do motorista. Ele ficou olhando para o volante por um tempo, sentindo o vazio que a traição familiar deixa na alma. Ele percebeu que a sua empresa tinha sido salva, mas a sua ideia de lar tinha sido destruída para sempre. Ele ligou o motor e começou a dirigir de volta para a fábrica. O sol começava a iluminar o céu com tons de cinza e laranja, sinalizando o fim de uma das noites mais longas de sua vida. Roberto olhou para o lado e viu Dalva, que agora estava sem as luvas amarelas, descansando as mãos sobre o colo. Ele agradeceu a ela novamente, dizendo que sem a observação dela e o apoio moral, ele provavelmente teria caído na armadilha de Alberto sem sequer saber quem o tinha empurrado. Ao chegarem na Almeida Tecnologia Médica, os funcionários do turno da manhã estavam começando a chegar. O boato sobre a prisão do sobrinho de Roberto já começava a circular, mas o milionário manteve sua postura de liderança absoluta. Ele entrou no prédio, subiu para seu escritório e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia respirar sem o peso da dúvida. Ele sabia que o confronto final com Alberto aconteceria em breve, mas agora ele tinha todas as armas necessárias para vencer. Roberto Almeida sentou em sua cadeira, ainda vestindo o terno preto que tinha atravessado a noite com ele. Ele olhou para a foto de seu filho Pedro sobre a mesa e prometeu a si mesmo que construiria um mundo melhor para o menino. Um mundo baseado na verdade e na justiça, independentemente de quem estivesse no caminho. A faxineira, que se tornou supervisora, entrou na sala com 2 xícaras de café quente. Eles brindaram silenciosamente ao novo começo que nascia com aquele amanhecer, sabendo que as cicatrizes permaneceriam, mas a estrutura da empresa agora era mais sólida do que nunca. O cheiro de café fresco, misturado com o aroma de produto de limpeza cítrico, preenchia o ar da manhã, criando uma atmosfera que oscilava entre a rotina doméstica e a urgência industrial. O sol agora brilhava com força, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar do escritório da presidência, como pequenos soldados em uma batalha silenciosa contra a escuridão que tinha dominado a noite anterior. Roberto Almeida observava o movimento da rua lá embaixo, vendo os carros minúsculos como brinquedos, e percebia que, apesar do seu império ter sido salvo do colapso total, o seu coração carregava uma rachadura que nenhum dinheiro no mundo poderia consertar. Ele sentia que cada engrenagem daquela empresa agora tinha um pouco do seu suor e também das suas lágrimas de decepção familiar. Antes de seguirmos em frente com essa incrível história, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Roberto estava sentado em sua mesa, vestindo o seu terno preto que agora parecia uma segunda pele, um símbolo de sua resistência diante da adversidade. Ele tinha 48 anos de idade e sentia que cada um desses anos pesava em seus ombros naquela manhã. A porta do escritório se abriu suavemente e Dalva Nascimento entrou, trazendo uma bandeja com torradas e mais café. Ela vestia sua roupa azul de trabalho e, como sempre, suas luvas amarelas estavam calçadas, brilhando sob a luz fluorescente do teto. Ela não precisava mais estar ali limpando ou servindo, já que agora ocupava um cargo de confiança. Mas Dalva sabia que Roberto precisava de uma presença amiga e familiar naquele momento de solidão absoluta. Ela colocou a bandeja sobre a mesa de mogno e disse que o senhor precisava se alimentar para enfrentar o que viria a seguir. Roberto agradeceu com um aceno de cabeça, admirando a força daquela mulher de 54 anos de idade que nunca se deixou abalar pelas dificuldades. Ele perguntou se havia alguma novidade da delegacia e Dalva informou que o advogado de Alberto já estava tentando conseguir um habeas corpus, mas que as provas enviadas pelo sobrinho Bruno eram tão contundentes que o juiz provavelmente manteria a prisão preventiva. O milionário suspirou, sentindo um gosto amargo na boca ao lembrar que seu próprio sobrinho de 22 anos de idade estava atrás das grades por sua causa. O silêncio foi interrompido pelo som do telefone fixo da mesa. Era a recepção informando que um homem chamado Ricardo, que afirmava ser o contador pessoal de Alberto, estava no saguão e exigia falar com Roberto imediatamente. Dalva e Roberto se entreolharam, sentindo
que mais uma peça do quebra-cabeça estava prestes a ser revelada. Roberto deu ordens para que o homem subisse, mas pediu que a segurança ficasse em alerta máximo. Ele ajustou a gravata de seu terno preto e se preparou para mais um embate, enquanto Dalva se posicionava discretamente perto da janela, com as mãos protegidas pelas luvas amarelas cruzadas à frente do corpo. O contador entrou na sala parecendo extremamente nervoso, suando frio e segurando uma pasta de couro desgastada. Ele disse que não aguentava mais carregar o peso da culpa e que Alberto o tinha obrigado a ocultar transferências bancárias que provavam o pagamento de propina para um dos diretores da própria Almeida Tecnologia Médica. Roberto sentiu o sangue ferver novamente ao perceber que a rede de traição era ainda mais profunda do que ele imaginava. O contador abriu a pasta e retirou uma série de extratos que mostravam depósitos mensais de R$50 mil na conta de um homem chamado Sérgio, o diretor financeiro em quem Roberto confiava cegamente há mais de 10 anos. Dalva se aproximou da mesa e olhou para os papéis, percebendo que as datas dos depósitos coincidiam exatamente com as reuniões de diretoria onde as decisões de expansão da fábrica eram tomadas. Ela apontou para um detalhe em um dos extratos, mostrando que o dinheiro não vinha diretamente de Alberto, mas de uma conta de fachada que era alimentada por uma empresa concorrente sediada em outro país. Roberto percebeu que Alberto era apenas o executor de um plano muito maior, arquitetado por corporações internacionais que queriam eliminar a concorrência brasileira no setor de equipamentos médicos. O milionário sentiu uma mistura de raiva e alívio por finalmente enxergar a imagem completa do ataque. Sérgio, o diretor financeiro, tinha 45 anos de idade e era conhecido por seu estilo de vida luxuoso que todos acreditavam ser fruto de seus investimentos pessoais bem-sucedidos. Roberto pediu que Dalva chamasse Sérgio ao escritório para uma conversa particular, sem mencionar a presença do contador ou os documentos encontrados. Dalva saiu da sala em silêncio, sua roupa azul movendo-se com agilidade pelos corredores. Ela encontrou Sérgio em sua sala, revisando alguns gráficos de custos, e transmitiu o recado com sua voz calma e profissional. Sérgio sorriu, sem desconfiar de nada, e caminhou em direção ao escritório da presidência com uma arrogância que em breve seria destruída. Ao entrar na sala e ver o contador sentado ali, a expressão de Sérgio mudou instantaneamente. Ele tentou dar meia volta, mas 2 seguranças já bloqueavam a porta. Roberto Almeida levantou-se lentamente, o terno preto conferindo-lhe uma presença autoritária e intimidadora. Ele jogou os extratos sobre a mesa e perguntou ao diretor quanto valia a lealdade de um amigo de longa data. Sérgio ficou mudo, a cor sumindo de seu rosto enquanto ele percebia que seu castelo de mentiras tinha desmoronado. Ele caiu em uma das cadeiras, começando a gaguejar desculpas sobre dívidas de jogo e pressões familiares que ninguém na sala estava disposto a ouvir. Roberto sentiu um profundo nojo daquele homem que tinha vendido a segurança de milhares de pacientes por alguns milhares de reais. Ele disse que Sérgio teria a chance de colaborar com a polícia para reduzir sua pena, revelando quem eram os mandantes internacionais do esquema. Sérgio, em um ato de desespero, começou a falar tudo o que sabia, citando nomes de CEOs estrangeiros e detalhes de como a sabotagem digital de Bruno e a física de Marcos eram coordenadas pelo sistema financeiro que ele mesmo gerenciava. Cada palavra era uma nova prova que Dalva registrava em um gravador escondido sob sua roupa azul. A faxineira, que virou supervisora, observava a cena com uma clareza impressionante. Ela percebeu que o mal não estava apenas nas máquinas ou nos códigos, mas no caráter corrompido de pessoas que tinham tudo e ainda assim queriam mais. Ela ajustou suas luvas amarelas, sentindo que sua missão de proteger aquela fábrica estava longe de terminar. Dalva sabia que Roberto precisava de uma limpeza completa em sua diretoria, não apenas no chão da fábrica. Ela sugeriu ao patrão que fizesse um anúncio geral para todos os funcionários, explicando a situação e reafirmando o
compromisso da empresa com a ética, para evitar que o medo se espalhasse entre os operários. Roberto concordou com a sugestão de Dalva. Ele viu nela a clareza mental que faltava em seus consultores de imagem, que ganhavam fortunas para dar conselhos óbvios. Ele pediu que os seguranças levassem Sérgio e o contador para a sala de reuniões do andar de baixo para esperar a polícia. Quando ficaram sozinhos novamente, Roberto olhou para Dalva e disse que nunca teria imaginado que a verdade viria de tantas direções diferentes ao mesmo tempo. Ele sentia que estava sendo testado pelo destino e que a única razão de ainda estar de pé era a ajuda daquela mulher simples e honesta que estava à sua frente. A manhã avançava e a fábrica lá embaixo operava em um ritmo frenético para compensar as perdas da noite anterior. Roberto e Dalva foram até o mezanino, que permitia visualizar toda a linha de produção. Dali, eles podiam ver centenas de trabalhadores em suas roupas azuis de uniforme, focados em montar os equipamentos que salvavam vidas. Roberto sentiu uma onda de gratidão por aquelas pessoas que não sabiam da guerra que estava sendo travada nos andares superiores, mas que eram as verdadeiras responsáveis pelo sucesso da companhia. Ele prometeu a si mesmo que, a partir daquele dia, a transparência seria a regra absoluta em sua gestão. No entanto, uma nova reviravolta estava sendo preparada nas sombras. O telefone de Dalva vibrou no bolso de sua roupa azul. Era uma mensagem de um dos funcionários da limpeza que ela tinha treinado, informando que um veículo estranho estava estacionado perto do reservatório de água da fábrica há mais de 2 horas. Dalva sentiu um calafrio. Ela lembrou que Alberto tinha mencionado um plano de contingência caso a sabotagem digital falhasse. Ela avisou Roberto imediatamente e os dois correram para as câmeras de segurança externas, focando a imagem no setor de abastecimento de água. Nas imagens, 2 homens usando uniformes falsos de uma empresa de manutenção estavam mexendo nas válvulas principais do reservatório. Dalva percebeu que eles não estavam tentando consertar nada, mas sim despejar um líquido escuro dentro do sistema que alimentava a área de resfriamento das máquinas e também os bebedouros dos funcionários. Roberto gritou para que a segurança central travasse todas as saídas e desligasse o fornecimento de água imediatamente. O milionário percebeu que o ataque tinha se tornado terrorismo industrial, colocando em risco a saúde física de todos ali dentro. Dalva não esperou pelas ordens de Roberto. Ela sabia que os seguranças levariam minutos preciosos para atravessar o pátio imenso. Ela pegou um rádio comunicador e chamou os funcionários da limpeza que estavam mais próximos da área do reservatório, dando instruções precisas para que eles usassem os carrinhos de transporte para bloquear o veículo dos invasores. Com a agilidade de quem conhece cada atalho da fábrica, Dalva desceu as escadas correndo, sua roupa azul cortando o ar como uma bandeira de resistência. Roberto a seguiu, tentando manter o ritmo, enquanto o terno preto restringia um pouco seus movimentos. Ao chegarem ao reservatório, os 2 invasores estavam tentando fugir, mas foram cercados por uma barreira de carrinhos de limpeza e por funcionários decididos que não permitiram a passagem. Dalva se colocou à frente de todos, com suas luvas amarelas apontando para o galão que os homens tentavam esconder. Ela exigiu saber o que havia naquele líquido. Os homens, intimidados pela presença de Roberto Almeida e pela união dos trabalhadores, soltaram o galão no chão. A perícia posterior revelaria que se tratava de um composto químico corrosivo que destruiria os motores das máquinas em poucas horas, além de causar graves intoxicações em quem bebesse a água. Roberto olhou para os criminosos com um olhar de puro desprezo. Ele percebeu que Alberto e seus mandantes internacionais não tinham limites e que estavam dispostos a tudo para ver a Almeida Tecnologia Médica em cinzas. Ele agradeceu aos funcionários que ajudaram na captura, sentindo um orgulho imenso de sua equipe. Dalva
Recuperando o fôlego, apenas limpou o suor da testa com o dorso da mão, mantendo a calma que era sua marca registrada. Ela sabia que aquela tinha sido a última tentativa desesperada de um inimigo que já estava derrotado, mas que ainda tentava causar o máximo de dor possível antes de cair. A polícia chegou pouco depois e levou os sabotadores do reservatório junto com Sérgio e o contador. A fábrica foi declarada segura após uma inspeção rigorosa em todos os sistemas de água e energia. Roberto Almeida subiu ao palanque da produção e fez o discurso que Dalva sugerira, contando toda a verdade para seus funcionários. Ele viu nos olhos de cada homem e mulher ali, presentes, uma renovação de lealdade que nenhum bônus financeiro poderia comprar. O milionário terminou o discurso agradecendo publicamente a Dalva Nascimento, chamando-a para o centro do palco. A imagem de Roberto em seu terno preto, apertando a mão de Dalva em sua roupa azul e luvas amarelas, foi capturada por um funcionário e rapidamente se tornou o símbolo da superação da empresa. Naquele momento, todos entenderam que a verdadeira força de um império não está no topo da pirâmide, mas na base sólida de pessoas honestas que vigiam o bem comum quando todos os outros estão olhando para o próprio umbigo. A história de sabotagem estava chegando ao fim, mas uma nova era de prosperidade e união estava apenas começando para a Almeida Tecnologia Médica. O silêncio que se instala após um grande discurso é muitas vezes mais revelador do que as próprias palavras proferidas diante de uma multidão faminta por esperança e justiça. Roberto Almeida sentia o eco de sua própria voz, ainda vibrando nas paredes de metal da fábrica, enquanto os operários voltavam aos seus postos com uma energia renovada que ele não via há muito tempo. Ele olhou para suas mãos e percebeu que, apesar de todo o poder que o dinheiro lhe conferia, a sua maior força vinha daquelas pessoas que apertavam parafusos e conferiam circuitos todos os dias. O terno preto que ele vestia parecia agora menos uma armadura de isolamento e mais um uniforme de responsabilidade para com cada vida que dependia de seu discernimento e coragem. Antes de seguirmos em frente com essa incrível história, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Dalva Nascimento estava ao lado dele, observando o movimento da linha de produção com um olhar atento e protetor. Ela ainda usava sua roupa azul de trabalho e as luvas amarelas, que agora eram vistas pelos outros funcionários não como símbolos de uma tarefa menor, mas como as ferramentas de uma heroína improvável. Dalva tinha 54 anos de idade e uma percepção que atravessava as aparências mais luxuosas para encontrar a podridão escondida nos cantos escuros. Ela percebeu que, embora os sabotadores tivessem sido levados pela polícia, o clima de tensão ainda não tinha se dissipado totalmente do andar da diretoria. Roberto convidou Dalva para subir novamente ao escritório, pois sentia que o ciclo de traições ainda guardava uma última e dolorosa surpresa. Ao entrarem na sala da presidência, o ar parecia pesado e carregado com o cheiro de papéis antigos e segredos mal guardados. O milionário sentou-se em sua cadeira e começou a revistar as gavetas que pertenciam ao antigo diretor financeiro, Sérgio. Ele sabia que um homem tão meticuloso quanto Sérgio não deixaria as provas de seus crimes apenas em arquivos digitais que poderiam ser apagados com um comando de teclado. Dalva começou a organizar os materiais de escritório que tinham sido jogados no chão durante a confusão da prisão. Com suas mãos protegidas pelas luvas amarelas, ela retirou um pequeno tapete que ficava sob a mesa de centro e percebeu que uma das tábuas do piso de madeira nobre estava levemente solta. Ela chamou a atenção de Roberto, que se ajoelhou no chão sem se importar em amassar as calças de seu terno preto. Com um esforço coordenado, eles conseguiram levantar a madeira e encontraram um envelope pardo lacrado com cera vermelha, um método de segurança antigo que indicava a importância do conteúdo. Dentro do envelope havia um diário manuscrito e uma série de fotografias que fizeram o coração de Roberto disparar de forma descontrolada. As fotos não eram de máquinas ou de gráficos financeiros, mas sim de momentos privados da vida de Roberto com seu filho Pedro, que tinha apenas 8 anos de idade. As imagens mostravam
mostravam o menino na escola, no parque e até mesmo dormindo em seu quarto. Roberto percebeu com horror que a vigilância de Alberto e dos mandantes internacionais tinha invadido a sua intimidade mais sagrada, usando a segurança de seu filho como uma garantia silenciosa para que a sabotagem continuasse. O milionário sentiu uma náusea profunda e uma vontade imensa de chorar, mas a presença firme de Dalva o manteve ancorado na realidade. Ela pegou o diário e começou a ler algumas passagens em voz alta, com sua voz calma e pausada. O diário revelava que Alberto não estava agindo apenas por ganância ou vingança pessoal, mas que ele mesmo estava sendo ameaçado por um cartel estrangeiro que detinha dívidas imensas de sua família. A rede de chantagem era como uma teia de aranha que envolvia todos os personagens daquela tragédia, forçando pessoas boas a cometerem atos terríveis para proteger aqueles que amavam. Roberto Almeida percebeu que Alberto era tanto um carrasco quanto uma vítima naquele jogo de xadrez corporativo. Isso não justificava os crimes cometidos, mas explicava o desespero por trás das ações de sua irmã Helena e de seu sobrinho Bruno. A traição familiar, que antes parecia pura maldade, agora se revelava como um ato de pânico distorcido. No entanto, o diário continha uma informação ainda mais vital, que era a localização exata do servidor central, onde todos os dados roubados da Almeida Tecnologia Médica estavam sendo armazenados antes de serem enviados para o exterior. A localização era um armazém abandonado na zona portuária da cidade, um lugar conhecido por ser um ponto cego para as câmeras de vigilância urbana. Roberto sabia que, se conseguisse recuperar aqueles dados e provar a existência do cartel internacional, ele não apenas salvaria sua empresa, mas também poderia limpar o nome de sua família e garantir que Alberto e Sérgio tivessem um julgamento justo, longe da influência dos verdadeiros vilões. Ele olhou para o relógio e viu que as horas avançavam rapidamente e que o próximo envio de dados estava programado para acontecer em menos de 2 horas. Ele se levantou, limpou a poeira de seu terno preto e disse que iria até aquele armazém sozinho para não colocar mais ninguém em perigo. Dalva, no entanto, colocou a mão sobre o braço dele e disse que o Sr. Roberto poderia ser um gênio dos negócios, mas não conhecia os perigos das ruas como ela. Ela lembrou que passou anos caminhando por aquelas regiões para chegar ao trabalho e que sabia exatamente como entrar no armazém sem ser vista. Dalva não estava pedindo permissão. Ela estava afirmando que seria a guia dele naquela missão perigosa. Roberto aceitou a ajuda, percebendo que a coragem de Dalva era o combustível que ele precisava para não desistir. Eles saíram da fábrica pelos fundos, usando um carro comum da frota de entregas, para não chamar a atenção de possíveis espiões que ainda pudessem estar vigiando o prédio. Roberto dirigia com atenção, enquanto Dalva mantinha o diário no colo, usando suas luvas amarelas para folhear as páginas em busca de qualquer outro detalhe que pudesse ajudá-los. O contraste entre o terno preto luxuoso do milionário e a roupa azul de trabalho da faxineira dentro daquele furgão simples era a imagem perfeita da união improvável que tinha salvado o império. Ao chegarem na zona portuária, o cheiro de salitre e óleo queimado era quase sufocante. O armazém ficava ao final de uma rua sem saída, cercado por cercas de arame farpado e iluminado por lâmpadas de vapor de sódio que piscavam com um ruído irritante. Eles estacionaram o furgão a 2 quarteirões de distância e caminharam pelas sombras, movendo-se com cautela entre os contêineres empilhados. Dalva guiava Roberto com uma precisão impressionante, conhecendo cada buraco no asfalto e cada grade solta que lhes permitia avançar sem fazer barulho. Eles encontraram uma entrada lateral, uma pequena porta de metal que estava entreaberta. Lá dentro, o som de ventiladores potentes e o brilho de centenas de luzes de LED indicavam que o centro de dados estava operando em capacidade máxima. Roberto viu o servidor principal, uma torre imensa revestida de fibra de carbono que continha todos os segredos técnicos de sua empresa. No entanto, ele também viu algo que não esperava, que era Alberto sentado em uma cadeira de escritório, segurando um tablet e chorando silenciosamente enquanto observava as fotos de Pedro que passavam pela tela. O confronto final estava prestes a acontecer no coração daquele santuário tecnológico. Roberto entrou no círculo de luz, com seu terno preto destacando-se na penumbra do armazém.
armazém. Alberto levantou-se bruscamente, com o rosto marcado pelo cansaço e pela culpa. Ele não tentou fugir e nem chamou os seguranças, parecendo quase aliviado por ter sido encontrado. Roberto perguntou como ele pôde usar uma criança para atingir seus objetivos. Alberto respondeu com a voz embargada que o cartel tinha prometido que nada aconteceria com Pedro se Roberto simplesmente desistisse da empresa, mas que as ameaças tornaram-se reais quando a sabotagem foi descoberta por Dalva. Dalva permaneceu nas sombras, com suas luvas amarelas prontas para agir se necessário, mas ela percebeu que a batalha ali não seria física. Ela viu Roberto caminhar até o antigo sócio e, em vez de um soco ou um grito, o milionário ofereceu um acordo. Ele disse que usaria todo o seu poder e influência para proteger a família de Alberto e para destruir o cartel internacional, desde que Alberto entregasse as chaves de criptografia e servisse como testemunha principal contra os mandantes estrangeiros. Era um ato de misericórdia que Alberto não esperava e que o fez desabar de joelhos no chão de cimento frio. Enquanto Roberto e Alberto começavam a transferir os dados para um dispositivo seguro, Dalva percebeu um movimento estranho no telhado do armazém. 2 homens armados, usando trajes de combate pretos, estavam descendo por cordas de rapel, enviados provavelmente pelo cartel para eliminar todas as testemunhas e destruir as evidências antes que a polícia chegasse. Ela gritou um aviso e Roberto empurrou Alberto para baixo de uma mesa reforçada de metal, enquanto as primeiras rajadas de fogo atingiam os monitores, criando uma chuva de faíscas e vidro quebrado. O terno preto de Roberto ficou coberto de estilhaços, mas ele não recuou. Ele sabia que precisava ganhar tempo para que a transferência dos arquivos fosse concluída. Dalva usou sua agilidade para derrubar uma prateleira cheia de componentes eletrônicos, criando uma barreira improvisada que impediu o avanço dos atiradores. Ela pegou um extintor de incêndio e o acionou, criando uma nuvem de pó químico que cegou temporariamente os invasores. No meio da fumaça branca, a roupa azul de Dalva e as luvas amarelas moviam-se com uma velocidade que desafiava a sua idade de 54 anos. A transferência chegou aos 100% no exato momento em que as sirenes da polícia começaram a ecoar do lado de fora. Os atiradores, percebendo que a missão tinha falhado, tentaram fugir pelo telhado, mas foram interceptados pelas equipes táticas que Roberto tinha deixado em prontidão por precaução. O milionário levantou-se e ajudou Alberto a se levantar, enquanto a poeira começava a baixar. Ele olhou para Dalva e viu que ela tinha um pequeno corte na bochecha, mas que seus olhos brilhavam com a satisfação de quem tinha cumprido o seu dever até o fim. Roberto Almeida retirou o dispositivo de memória do servidor e o guardou no bolso interno de seu terno preto. Ele sabia que aquela pequena peça de plástico continha a prova necessária para derrubar gigantes e limpar o caminho para o futuro. Alberto foi levado sob custódia, mas agora com a promessa de proteção que Roberto cumpriria com todo o seu vigor. A noite estava finalmente terminando e a primeira luz do dia começava a atravessar as janelas altas do armazém, iluminando os destroços daquela batalha tecnológica e moral. Eles caminharam de volta para o furgão, sentindo o peso do cansaço e a leveza da vitória. Roberto olhou para a cidade e percebeu que a Almeida Tecnologia Médica nunca mais seria a mesma, e que ele mesmo tinha se transformado em um homem diferente. Ele não era mais apenas o dono de uma fábrica, ele era um guardião da verdade. Dalva sentou-se no banco do passageiro e retirou as luvas amarelas, deixando-as sobre o painel. Ela olhou para o patrão e deu um sorriso cansado, sabendo que a maior recompensa de todas era o retorno da paz e a certeza de que a justiça tinha prevalecido graças ao esforço conjunto de quem limpa o chão e de quem comanda o império. O sol nasceu naquela manhã com uma intensidade que parecia querer lavar todas as sombras que haviam tentado se esconder nos cantos mais profundos da Almeida Tecnologia Médica.
fábrica. O céu estava pintado com cores vibrantes de laranja e roxo, como se a própria natureza estivesse comemorando o fim de um pesadelo que quase destruiu o legado de uma vida inteira. Roberto Almeida estava parado na entrada principal da fábrica, observando o fluxo de funcionários que chegavam para o turno da manhã. Ele usava seu terno preto, que agora parecia mais leve sobre seus ombros, refletindo a paz de espírito de um homem que enfrentou seus piores medos e saiu vitorioso. Ele tinha 48 anos de idade e, pela primeira vez em muitos meses, sentia que o futuro era uma estrada aberta e segura. Ao seu lado, Dalva Nascimento mantinha sua postura ereta e digna, vestindo sua roupa azul de trabalho que brilhava sob a luz matinal. Suas luvas amarelas estavam calçadas, simbolizando a proteção e o cuidado que ela dedicou a cada centímetro daquele império. Dalva tinha 54 anos de idade e carregava em seu olhar a serenidade de quem sabe que a honestidade é a única ferramenta capaz de consertar o que a ganância quebra. Ela não precisava de palavras para expressar o que sentia, pois a conexão entre ela e o milionário tinha se tornado algo que transcendia os cargos e as hierarquias sociais. A primeira notícia oficial do dia chegou através de um comunicado urgente das autoridades internacionais. O cartel que vinha orquestrando a sabotagem e a espionagem industrial havia sido desmantelado em uma operação coordenada em 3 continentes diferentes. As provas contidas no dispositivo de memória que Roberto recuperou no armazém portuário foram a peça-chave para que a justiça pudesse alcançar os verdadeiros mandantes que se escondiam atrás de fachadas corporativas luxuosas. O nome de Roberto Almeida estava estampado em todos os portais de notícias como o homem que teve a coragem de enfrentar o sistema para proteger a integridade de seus produtos e a vida de seus pacientes. Dentro da empresa, a atmosfera era de renovação absoluta. Roberto convocou uma reunião no auditório principal, convidando todos os funcionários, desde os diretores até os ajudantes de limpeza. Ele subiu ao palco acompanhado por Dalva, que inicialmente tentou ficar nos bastidores, mas foi puxada gentilmente pelo patrão para o centro dos holofotes. Roberto olhou para a multidão e começou a falar com uma voz que não carregava mais o peso do grito ou da raiva, mas sim a clareza da gratidão. Ele anunciou que a empresa passaria por uma reestruturação profunda, onde a ética e a lealdade seriam os critérios principais para qualquer promoção ou cargo de liderança. Ele explicou que a traição de Sérgio e a manipulação de Marcos foram feridas profundas, mas que serviram para mostrar onde a estrutura estava fraca. Roberto anunciou a criação de um conselho de integridade, que seria presidido por Dalva Nascimento. Ele deixou claro que, a partir daquele momento, a voz de quem cuida da base da empresa teria o mesmo peso da voz de quem decide os investimentos milionários. Os aplausos que ecoaram pelo auditório foram tão genuínos que fizeram as janelas de vidro vibrarem. Dalva sentiu uma lágrima discreta escorrer por seu rosto, mas a limpou rapidamente com sua luva amarela, mantendo seu sorriso modesto e firme. A situação familiar de Roberto também encontrou um caminho de resolução, embora mais doloroso. Helena, sua irmã, aceitou um acordo de colaboração e passaria por um período de serviços comunitários, além de ter que devolver os bens que foram adquiridos com o dinheiro da chantagem de Alberto. Roberto decidiu que Bruno, seu sobrinho de 22 anos de idade, teria a chance de se redimir, trabalhando em uma organização sem fins lucrativos que desenvolvia tecnologias para hospitais públicos, sob a supervisão constante de mentores éticos. O milionário percebeu que a melhor forma de punir o erro era transformá-lo em uma oportunidade de aprendizado e crescimento humano. Alberto, o antigo sócio, tornou-se a testemunha principal no processo contra o cartel internacional. Sob a proteção garantida por Roberto, ele começou a reconstruir sua vida longe das sombras da criminalidade. Ele enviou uma carta para Roberto, agradecendo pela misericórdia que não merecia e prometendo que passaria o resto de seus dias tentando reparar o dano que causou. Roberto leu a carta em seu escritório, sentado em sua poltrona de couro, enquanto ajustava as mangas de seu terno preto. Ele percebeu que o perdão não era um sinal de fraqueza, mas sim a prova final de sua superioridade moral sobre
sobre aqueles que tentaram derrubá-lo. Durante a tarde, Roberto recebeu a visita de seu filho Pedro, que tinha apenas 8 anos de idade. O menino entrou na sala, correndo, e abraçou o pai com toda a força que tinha. Pedro perguntou se agora o papai poderia brincar mais tempo em casa e se as máquinas da fábrica já estavam curadas. Roberto riu e disse que as máquinas estavam mais fortes do que nunca e que ele teria todo o tempo do mundo para ser apenas o pai de Pedro. Ele levou o filho para conhecer a nova sala de Dalva, que estava decorada com flores frescas e fotos da equipe de limpeza que ela agora liderava com tanta maestria. Dalva recebeu o pequeno Pedro com um doce que guardava em sua gaveta. Ela ainda usava sua roupa azul e as luvas amarelas, pois dizia que o trabalho de supervisão exigia estar pronta para qualquer emergência no chão de fábrica. Pedro olhou para as luvas de Dalva e disse que elas pareciam mãos de super-heroína. Dalva piscou para o menino e disse que todo mundo pode ser um herói se estiver disposto a prestar atenção nos detalhes que os outros ignoram. Roberto observava a cena e sentia que sua vida tinha finalmente encontrado um propósito que ia além de acumular riquezas ou expandir mercados. A Almeida Tecnologia Médica voltou a operar em capacidade máxima, mas agora com um novo selo de qualidade que era reconhecido mundialmente. Os pedidos que haviam sido cancelados voltaram em dobro, pois os clientes sabiam que aquela era a empresa mais segura e transparente do setor. Roberto Almeida tornou-se um palestrante requisitado para falar sobre ética nos negócios, sempre fazendo questão de levar Dalva consigo para mostrar que o sucesso é um esforço coletivo. O terno preto do milionário e a roupa azul da supervisora tornaram-se símbolos de uma parceria que desafiou as convenções e provou que a verdade sempre aparece. No final daquele dia histórico, Roberto e Dalva caminharam até o terraço do prédio para observar o pôr do sol. A cidade estava começando a acender suas luzes, criando um mar de pontos brilhantes que se estendia até o horizonte. Roberto olhou para Dalva e perguntou o que ela pretendia fazer com seu primeiro bônus de produtividade que seria depositado no dia seguinte. Dalva olhou para suas luvas amarelas e disse que pretendia comprar uma casa pequena para sua mãe e garantir que seus filhos tivessem a educação que ela não pôde ter. Ela disse que não precisava de luxo, apenas da tranquilidade de saber que sua família estava segura e orgulhosa dela. Roberto sorriu e disse que o bônus seria suficiente para muito mais do que isso. Ele revelou que tinha aberto um fundo de educação em nome dos filhos de Dalva e que a casa para a mãe dela já estava sendo providenciada como um presente pessoal da família Almeida. Dalva tentou protestar, mas Roberto foi firme, dizendo que aquele era apenas um pequeno gesto perto de tudo o que ela tinha feito por ele e por sua empresa. Ele lembrou que, se não fosse pela observação minuciosa e pela coragem de Dalva, ele hoje não teria nem a empresa e nem a sua dignidade. Antes de seguirmos para o grande desfecho desta jornada emocionante, quero fazer um convite especial a você que nos acompanhou até aqui. Inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias impactantes. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, deixe o seu gostei se você torceu pela vitória da justiça e, o mais importante, escreva nos comentários o que você achou de toda a trajetória de Dalva e Roberto. O que você espera para o futuro dessa empresa agora que a verdade apareceu? Sua participação é o que nos move a criar mais conteúdos como este. A noite caiu sobre a metrópole e o silêncio finalmente reinou nos corredores da Almeida Tecnologia Médica. Roberto Almeida e Dalva Nascimento desceram juntos pelo elevador principal, despedindo-se com um aperto de mãos que carregava anos de respeito e uma amizade que as chamas da traição não conseguiram queimar. Roberto entrou em seu carro, ajustando o terno preto pela última vez naquele dia, e dirigiu em direção ao seu lar, sentindo que cada luz da cidade agora brilhava a seu favor. Dalva caminhou até o ponto de ônibus, sentindo o vento fresco no rosto e guardando suas luvas amarelas na bolsa, com a certeza de que sua missão estava cumprida. A fábrica continuaria a produzir os equipamentos que salvavam vidas, mas agora o coração daquela empresa batia no ritmo da integridade e da vigilância constante de quem sabe que a verdadeira grandeza
está na simplicidade de fazer o que é certo, não importa quem esteja olhando.